Olá, boa tarde. Esta é uma live do canal no YouTube Café na Política. Eu sou Francisco das Chagas Leite Filho e estou aqui com o jornalista e escritor Marino Boeira, que está lançando o seu livro Brizola e Eu. Brizola e Eu é um lançamento da editora Cotter e que aborda justamente, não é? O livro, na realidade, é um romance histórico. Um romance é uma história contada, meio que romanceada, e que nem por isso deixa de ser muito impactante, como já mostraram alguns dos nossos romances históricos, né? Dos quais eu me recordo o Rubem Fonseca, que escreveu Agosto, uma obra contra o Getúlio Vargas, e depois o Joelmir Machado, que escreveu Getúlio. Então, o Marino, agora você vem com o Brizola e Eu. Apresente um pouco desse seu livro para os nossos internautas e telespectadores e ouvintes. Por favor, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, pela oportunidade que tu me dás de alguma maneira, divulgar esse trabalho, né? Divulgar isso que tu apresentasse como um romance histórico, né? Eu gostaria de te contar assim, um pouco a gênese, né, desse trabalho. Inicialmente, esse trabalho era previsto para ser mais uma biografia do Leonel Brizola. Em determinado momento, aqui em Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre, um grupo de amigos pretendia escrever essa biografia e me convidou para fazer uma pesquisa a respeito da vida do Leonel Brizola. Então, essa pesquisa foi feita. Eu me mobilizei para conhecer os parentes dele, que ainda estavam vivos, o irmão mais velho, que estava vivo lá em Passo Fundo. Conversei com outro irmão aqui em Porto Alegre, com parentes, amigos, políticos como Sereno Chese, políticos que se opuseram a Brizola, como o Paulo Brossard, e foi construindo essa história do Brizola. Em determinado momento, eu me dei conta de que isso seria um assunto que já tinha sido demasiadamente explorado. Então, parti para um outro tipo de pesquisa, quer dizer, que buscava reconstruir, através da leitura de jornais e revistas, etc., os pronunciamentos do Leonel Brizola. Fiz esse trabalho no Museu de Comunicação aqui de Porto Alegre e outros locais. E quando esse trabalho estava mais ou menos estruturado, por alguma razão que foge ao nosso interesse aqui, as pessoas que estavam financiando esse trabalho desistiram de publicação de um livro de biografia, talvez até porque outras biografias do Brizola já estavam começando a sair no mercado. Então, a partir desse momento, com todo esse material na mão, né, eu pensei em apresentá-lo de uma outra forma. Como eu já tinha, de uma forma, idealizado uma história, um conto, uma novela, né, com um personagem fictício, no caso, um jornalista que viveu aquele período, principalmente aquela década de 64, né, a partir da legalidade e depois da ditadura, que conviveu com alguns dos personagens, que viveu aquele período, eu resolvi misturar as duas histórias. Então, esse livro, Brizola e Eu, é uma mistura de ficção, um personagem, Márcio Garcia, que seria um jornalista de um jornal popular de Porto Alegre, e aí eu me inspirei um pouco na minha vivência como jornalista da última hora, e a ficção, essa ficção misturada com a realidade da pesquisa dos pronunciamentos do Brizola. Então, nesse livro, uma parte totalmente ficcional, que é a parte do personagem, do Márcio Garcia, e outra parte foi estruturada em cima de depoimentos verdadeiros do Leonel Brizola. Então, essa conjugação é que deu esse livro, Brizola e Eu, né? Eu sei. Eu, infelizmente, não tinha feito uma apresentação completa aí do Marino Boeira. Ele foi jornalista justamente da Última Hora, não é? A Última Hora de Samuel Weiner,
só que era a Isso. última hora do Rio Grande do Sul. Eu me recordo, Marino, que a última hora era praticamente editada lá no Palácio do Piratini, na época da legalidade, da campanha da legalidade. E lá estava o repórter, né? O Flávio Tavares, que depois escreveu e deu grandes depoimentos sobre essa aventura, não é? Que foi a da última hora ali no palácio, sendo editada praticamente no do Palácio Piratini. É verdade, tu está dando um depoimento que corresponde a um fato histórico. Quer dizer, por força de circunstâncias, né, o jornal Última Hora era o único veículo de comunicação aqui em Porto Alegre, dominado por uma velha oligarquia jornalística, que era do Grupo Caldas Júnior. A Última Hora era o escape, né? Quer dizer, era o único porta-voz que o PTB, que era o governo, que era o partido do Brizola na época, tinha. Então, realmente, tu tem razão. Quer dizer, aquelas edições daqueles dias dramáticos, né? Onde o palácio ia ser bombardeado, onde havia todo um preâmbulo de uma guerra que ia ser iniciada, de uma revolução ou de uma guerra civil. A Última Hora foi realmente o porta-voz do jornal. Agora, há um fato que eu precisaria deixar registrado aqui. Naquele momento, eu já tinha saído da Última Hora e tinha me transformado, como um jovem de 21 anos, numa daquelas pessoas que estavam na frente do palácio, né? Estavam naquele povo que na frente do palácio esperava, né? Os acontecimentos, né? Então, Você era militante. eu era militante ou um espectador interessado, né? Na época eu fazia o curso de História na Universidade Federal e, de certa forma, era um momento de grande organização ou de grande movimento no meio universitários, né? Em defesa de posições nacionalistas, tal, que o Brizola, naquele momento, parecia representar, né? Ou representou concretamente. Né? Certo. Então, quer dizer que você tinha acabado de sair da última hora? Você tinha acabado de sair da redação ou do jornal? Eu tinha acabado de sair do jornal. Do Eu tinha jornal. E aos feito. 21 anos, você era estagiário lá ou já era profissional? Não, eu comecei como estagiário, mas aquele jornal ele tinha uma rotatividade muito grande, né? E eu fiquei um período lá, fiquei cerca de um ano lá, e depois fui trabalhar em outros veículos, num jornal bem mais conservador aqui de Porto Alegre, que era o Jornal do Comércio. Então, nessa altura, eu separava a minha atividade de jornalista ou de aprendiz de jornalista com a atuação política, ou pelo menos de participação na política como alguém que defendia alguma causa, né? Pois é. Então, você chegou a ter contato pessoal com o Brizola? É isso, né? O meu contato com o Brizola foi muito tempo depois, quando o Brizola, como governador do Rio de Janeiro, esteve em Porto Alegre para o lançamento de uma antologia de depoimentos, né? Sobre a legalidade. Era o governo do Alceu Colares e foi feita uma antologia patrocinado pelo governo do Colares, com depoimentos sobre a legalidade. E um dos textos que foi inserido nessa antologia era um texto meu que contava aquela ansiedade naquele dia onde o Brizola anunciou que o palácio ia ser bombardeado e tal. Contei a minha história, a minha visão pessoal sobre aquele momento, aquele dia. E no lançamento do livro, o Brizola foi a Porto Alegre e os autores, eram sei lá, uma dezena, um pouco mais de autores, inclusive o Scliar, né, que depois era talvez o mais conhecido de todos. O Brizola foi nos cumprimentar no Palácio. Então, foi a primeira vez em que eu falei pessoalmente com ele. Depois, mais tarde, eu tive um período em que eu fui diretor da Rádio FM Cultura, que era a emissora de rádio do grupo da TV Piratini, a TV Piratini e a Rádio FM Cultura. Eu fui diretor da rádio durante um determinado período. E quando o Brizola esteve em Porto Alegre, a gente teve uma conversa com ele. Então, eu falei com o Brizola 2 vezes na vida, né? Então, O mas teu caso é diferente, né? não, mas é Mas, justamente isso, porque isso por exemplo, eu escrevi também um livro sobre o Chaves, né? O Hugo Chaves, não consegui falar com ele. Aí eu justifico o seguinte:
é a minha visão, né? A visão do jornalista ou a visão do cronista. Não é um livro, não é um romance histórico, não. É um relato, não é? Um relato frio, jornalístico, da personalidade do Hugo Chávez. E fiz também um sobre a Cristina, né? Mais recentemente. Eu vi a Cristina Kirchner. E eu também não conhecia a Cristina. Estive em Porto Alegre, falei com todos os ministros dela, mas como estava uma época muito agitada de eleição e tudo, foi muito difícil falar com ela. Eu digo, não tem problema, eu vou escrever esse livro, e assim está você também. Né? Eu dou prioridade à minha visão e também ao fato histórico. Né? Você não pode, pelo fato de não ter conhecido o personagem, deixar de escrever sobre o personagem. Né? E tanto é que tem, por exemplo, o próprio Juremir Machado e o Rubem Fonseca não conheceram o Getúlio. Né? É o caso também daquele escritor francês chamado Max Gallo, que escreveu muito sobre Napoleão. Né? O Max Gallo, com esses romances históricos, ele acabou se transformando num acadêmico. Né? Ele é da Academia de Ciências e Letras da França, Academia Française, como eles dizem, e ele escreveu sobre o de Gaulle, sobre o Napoleão e até sobre o Luís XIV. Mas voltando ao seu livro, Marino, então vamos descrever melhor, né, o seu livro. Como é que você, a partir do personagem do Márcio Garcia, você se transforma naquele cidadão meio que visionário, meio que vendo a realidade lá muito longe, não é? E começou a escrever esse livro e a sentir, né, a personagem, a personalidade do Brizola. Vou te dar um exemplo, vamos dizer, de uma comunhão, como se fez essa aproximação. Naquele episódio do governo Jânio Quadros, quando se reuniu em Punta del Este sobre a chancela da OEA, a Organização Pan-Americana, Organização dos Estados Americanos, né? A Organização OEA. dos Estados Americanos, a OEA. O grande personagem daquele encontro foi o Che Guevara, né? E o Brizola teve lá convidado pelo Jânio como uma espécie de observador do evento. E o jornal enviou representantes, o jornal Última Hora enviou representantes, que foi o Flávio Tavares, né, muito meu amigo desde os tempos do Julinho, que é meu amigo, de uma amizade que antecedeu, inclusive, ao momento que a gente trabalhou junto na Última Hora. O Flávio Tavares foi a pessoa que foi a Punta del Este para acompanhar o evento, onde o Brizola fez alguns pronunciamentos, etc., né, que ficaram marcados, até porque houve uma crítica ao Clemente Mariani, né, que representava o Brasil. Esse é um fato, quer dizer, houve o pronunciamento do Brizola e houve a presença do jornalista da Última Hora lá em Punta del Este. A ficção é que o Marco Garcia, que é pura e simplesmente um personagem ficcional, foi a Punta del Este e ouviu o Brizola. Então, aquele episódio de Punta del Este é registrado a partir desses dois lados, quer dizer, um jornalista pura ficção, quer dizer, um personagem que não é real, e os acontecimentos que são reais, quer dizer. Então, esse primeiro encontro do Brizola com o jornalista se dá dentro desse evento. Quando mais tarde o Brizola lança em Portugal o seu partido, né, lança o PTB, lança a ideia de como os trabalhistas ou os socialistas ou de esquerda deviam se comportar quando terminasse a ditadura, aquele evento com a presença do Mário Soares, aquela história toda, o jornalista Márcio Garcia está lá presente. E o que o Brizola disse se transforma num diálogo dele com o Brizola, né? Quer dizer, numa entrevista dele com o Brizola. Quer dizer, a técnica é essa, quer dizer, ir misturando fatos, eventos reais, principalmente pronunciamentos do Leonel Brizola, com a presença do jornalista que está encadeado dentro da história da vida dele, quer dizer, ele está numa questão interna dentro do veículo, etc. Então, ele vai a Portugal para participar desse acontecimento. Então, a forma literária de juntar essas duas coisas é essa, né? Quer dizer,
o fato verdadeiro e a ficção se interligando, sem que isso seja alguma coisa que não aconteceu. Realmente aconteceu. O Brizola disse isso. O que não aconteceu foi o jornalista estar lá em Portugal, no caso, né? Mas alguém estava no lugar dele e alguém ouviu o Brizola dizer o que ele disse, né? Tá. Outra coisa aqui. Você fala no Flávio Tavares, não é, que foi a Punta del Este. Ele até escreveu um livro também sobre o episódio. E aquele episódio também foi marcante, não é? Porque foi a primeira vez que a OEA decidiu intervir num país sul-americano, né? Cortando relações diplomáticas e levando todos os outros países, menos o Brasil, parece que o México e um outro, a não cortar relações com Cuba. Quer dizer, isso veio se refletir agora, né, nessa perseguição aí à Venezuela do Maduro e do Chávez. Então, estava lá o Flávio Tavares. Você conversou com o Flávio Tavares sobre o livro? Conversei, inclusive, foi a primeira pessoa. Eu tenho uma relação com o Flávio muito antiga. Na época do Julinho, que era um colégio modelo e padrão aqui no Rio Grande do Sul, eu era aluno do ginásio. O Flávio, que é uns 3 ou 4 anos mais velho do que eu, de repente se apresentou na sala de aula como candidato a presidente do Grêmio Estudantil do colégio. Eu fiquei muito impressionadíssimo, né, com a capacidade do Flávio Tavares de articular um discurso que nós, ginasianos, pelo menos os meus colegas de aula, eu eram incapazes assim de formular um pensamento político com a organização que o Flávio disse. Eu depois falei para o Flávio mais uma vez: Flávio, me apaixonei por ti no primeiro dia que eu te vi, quando tu chegou na sala de aula e falasse daquela maneira organizada, coerente, né? Me parecia que não era possível isso para nós fazermos aquilo, né? Depois eu reencontrei o Flávio em outros tipos de atividades que nós era muito comum. Porto Alegre era uma cidade muito provinciana, né? Naquele início dos anos 60, e a gente tinha um ponto de reunião quase que permanente, que era a Rua da Praia, né? E o Largo dos Medeiros. O Flávio era das pessoas que circulavam por lá. Outro que virou um personagem nacional, de repercussão nacional, que também foi muito meu amigo até o fim da vida dele, que era um dos participantes mais assíduos desse grupo, que era o Ibsen Pinheiro, né? Depois virou deputado federal, tal. Em determinado momento foi a pessoa que liderou, né, o impeachment do Collor. Então, esse grupo, a partir ali, vamos dizer, da Rua da Praia, dos nossos encontros, para discutir basicamente política, futebol, mulheres, né? Eram os nossos assuntos prediletos, né? Esquece que era uma época assim de machismo assumido, né? E ali foi a partir dali, quer dizer, eu, estudante, terminando o 2º grau no Julinho, e na dúvida ainda sobre que universidade ia fazer, que curso ia fazer, que fui convidado pelo Flávio, pelo Ibsen, tá? Só a última hora está abrindo uma sucursal aqui em Porto Alegre. No início foi só uma sucursal. Precisa de alguém? Eu digo: pô, mas nunca imaginei ser jornalista na vida, né? Eu imaginei ser centroavante do Inter, que era um sonho, né? Que nunca ficou próximo de se realizar. Presidente da República também era uma coisa meio complicada, já que eu não fiz a escola militar. Então, vai trabalhar na última hora, e foi que eu fui trabalhar. Quer dizer, eu sabia escrever, eu já tentava fazer alguns textinhos no Grêmio Literário da escola, tal. Então, eu fui ser jornalista levado principalmente para essas 2 pessoas, o Ibsen Pinheiro e o Flávio Tavares. Então, sem nunca ter pensado nisso, virei repórter da última hora. E depois, no final ainda do período que eu trabalhei lá, 1 ano e pouco, eu já estava até de copydesk, que é, na linguagem jornalística, a pessoa que reescreve o texto dos outros, né? Na área esportiva, né? Na área do futebol, né? Então, meu conhecimento com o Flávio... E tu perguntasse, o Flávio foi a primeira pessoa que eu mostrei o livro, né? Mostrei, na época, ainda em forma embrionária, né? E o Flávio me fez algumas correções, etc., me disse algumas coisas, tá? E o livro começa com uma lembrança dele, né? Falando dele nas primeiras páginas do livro, né? Da morte do Brizola, né? Pois é. Então, o Flávio Tavares também foi um dos principais depoentes para o meu livro Brizola é o Caudilho. Ele me deu um depoimento de 7 horas,
que foi das 8 da noite às 2 da manhã, lá em Buenos Aires, uma noite fria de Buenos Aires, né? Na época do governo Menem. Foi e a gente que havia muito desemprego lá, e eu me recordo que às 2 horas da manhã, eu falei: "Seu Flávio, eu tenho que pegar um táxi, eu estou roubado aqui", que na época não tinha aquela história do rádio táxi, nem do telefone táxi, né? Nem muito menos do Uber. E aí eu falei para ele assim: "Ô, Flávio, o que é que eu faço?" Ele disse: "Não tem problema." Aí me levou para a janela, a quantidade de táxi, rapaz, que tinha, 2 horas da manhã, numa daquelas ruas principais de Buenos Aires. E aquilo era fruto do desemprego, né, do Menem. Sim, sim. Fruto do desemprego do Menem, que fazia com que as pessoas procurassem ser motorista de táxi para ganhar algum tipo de dinheiro. Marino, aqui também nós temos um jovem jornalista, e não é jornalista, ele, inclusive, eu acho que é procurador do Ministério Público, se chama Almeida Júnior, que escreveu um livro muito interessante sobre a última hora, que também é um livro romanceado, sabe? Muito interessante. Eu cheguei a entrevistá-lo, e se tiver oportunidade, eu vou lhe mandar essa entrevista também, para vocês aí se coligarem, né, como os autores aí do romance histórico. Chama-se Almeida Júnior. É um rapaz jovem, dos seus 39 para 40 anos hoje, deve ter uns 4 ou 5 anos que eu fiz essa entrevista. E eu fiquei muito interessado nessa entrevista. Ele recebeu um prêmio, parece que do SESI, ou foi do SENAC, pelo livro. E tanto é que o SESI mesmo é que providenciou a edição nacional desse livro dele. Bom, mas voltando aí... Eu infelizmente, não conheço. Não, pois é. Ele não é muito conhecido porque não foi muito divulgado. Você sabe que a gente tem que dar um desconto aí, né? Porque, principalmente, quando você fica meio que contra a maré, né? Desse relato, dessa narrativa midiática aí predominante, aí a gente sempre fica escanteado, né? Isso é normal, né? Eu, por exemplo, eu escrevi esse livro, eu nunca tive menção, pouquíssimas, a não ser o meu amigo Mino Carta, que me deu algumas páginas ali da revista dele, a Carta Capital, mas outros livros não, simplesmente ignoraram e tudo. Agora, claro... Se tu tivesse espaço na Carta Capital, tu estava muito bem acompanhado, né? Muito bem amparado, né? Realmente, o Mino... Seguido se cita aquela famosa frase do Milton Carta, né? O jornalista brasileiro é o único no mundo que chama o patrão de companheiro, né? De companheiro. Ficou famosa essa frase. Quando eu lembro isso aqui, porque nós temos uma imprensa aqui hoje, principalmente aqui no Sul, principalmente, uma imprensa muito comprometida com um pensamento assim conservador, e mais do que isso, um pensamento de imobilidade, né? Quer dizer, o nosso jornalismo hoje aqui, depois que a última hora acabou, e a última hora no jornal também, de certa forma, é um jornal que às vezes caía muito para o lado da imprensa sensacionalista, né? Oscilava muito entre um lado, vamos dizer, de esquerda e outro lado apenas de fazer sensacionalismo, né? Ela tinha muito presente essas duas vertentes, principalmente essa parte, vamos dizer, mais sensacionalista, dado pelos jornalistas que vieram de fora do Rio Grande do Sul para criar o jornal aqui, porque havia por parte dos jornalistas locais, eram quase todos eles vindo de jornais de esquerda, inclusive muitos que foram dos jornais do Partidão aqui, né, que foram pessoas que fizeram a Tribuna, né, que era o jornal do Partidão aqui. Então aqui a última hora era muito dividida, né? Ao mesmo tempo que ela fazia uma capa escandalosa em cima de um acidente de carro, ela dava espaço. Outro dia ainda comentava isso, quer dizer, hoje no jornal local, né, no jornal que é de um grupo que era ligado ao grupo da Globo, aí, que é o jornal Zero Hora, né, rádio, televisão, jornal, etc., mídia eletrônica, tudo. Esse jornal, pura e simplesmente, não dá espaço para a versão, vamos dizer, dos produtores, dos trabalhadores. Dá espaço apenas para a classe empresarial, o que antigamente nós chamávamos de releases, né? Hoje é matéria, de hoje em dia ainda catalogar, tem 3 ou 4 jornalistas com espaço e com imagem no jornal,
que falam sobre negócios, só sob o ponto de vista do patrão, né? E a Zero Hora, a última hora, na época que eu trabalhei lá com o João Avelini, que era, vamos dizer, o coordenador dessa área sindical, da área trabalhista, fazia de alguns personagens ligados a sindicatos, personagens da cidade, né? Haviam pessoas que permanentemente estavam no jornal dando sua visão do trabalhador em relação a problemas que lhe afetavam. Agora, essa semana, em Porto Alegre, o governo, que é um governo do PSDB, né, o governo do Leite, acabou de privatizar uma parte da CE, né, quer dizer, a Companhia de Energia Elétrica, né, cuja criação se deveu muito ao Brizola, né, quer dizer, aquele esforço dele de nacionalizar as empresas estrangeiras está sendo venderam por R$100 mil, venderam que era um valor simbólico a distribuidora de energia elétrica da CE, do Estado. E o jornal não ouviu ninguém, né, que se manifestasse contra isso ou deu espaço para manifestações contra alguma outra linha, né? Quer dizer, todo o jornal, os editores do jornal venderam, quer dizer, essa ideia de que o Estado deve ficar longe dessas atividades, né? Então, porque é outro mundo, né? os jornais também são meio que sócios, né, desses empreendimentos É verdade. né? E ganham muito dinheiro com Verdade. isso. É verdade. Agora, Marino, você foi do Partidão também, né? Ou não? Na época, isso não era público, né? Vamos dizer que eu tinha sido um simpatizante, né? Tinha sido um simpatizante. Eu até, há pouco tempo atrás, é que formalmente eu me integrei a um grupo de uma célula do partido ligada a discussões de política internacional, né? Então, eu nunca cumpri tarefa no partido, não fui exatamente do partido, simpatizava, eu votava com os candidatos do partido, que eram poucos na época, né? Era um candidato a vereador. Você lembra que quando o Brizola se elegeu, veja como passam as coisas, né? Quando o Brizola se elegeu governador do Rio Grande do Sul, o partido enviou um telegrama para ele, né? O João Avelino conta muito essa história. O partido enviou um telegrama de felicitações porque se elegeu governador do estado. Ele devolveu o telegrama, né? Dizendo que não tinha nada. Ele devolveu o telegrama. Ele tinha sido eleito, ele se elegeu governador com Devolveu o apoio do Brizola, PR. devolveu o telegrama, foi? O Brizola devolveu o telegrama porque disse que não Que não queria delicado. nada com os comunistas. E ele tinha sido eleito com apoio do PRP, né? É Que uma eram grande os coligação, bem integralistas, né? respaldada, inclusive. E deu os Galinha Verde, né? E deu duas secretarias para o PRP, né? Foi durante esse governo, e eu acho que isso é importante, né? Ele era um homem muito antenado, muito ligado nas coisas que aconteciam, né? E ele percebeu o que estava mudando no mundo, né? E houve uma assembleia no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, depois da legalidade, onde houve uma pressão muito grande e ele ouviu essa pressão e divulgou essa pressão no sentido de demitir os dois. Um era dois secretários que eram ligados ao PRP, um era secretário da Agricultura e o outro era ligado à administração, né? Então ele aceitou e tornou público esse pedido dos estudantes e aceitou a demissão, né, desses dois secretários e a partir daí ele fez uma convergência para a esquerda muito interessante, né? Ele era um nacionalista getulista que foi evoluindo, né? E isso que é importante, né? Quer dizer, ele chegou ao final da carreira dele somando aquela habilidade extrema que ele tinha de dialogar, de falar, de dar exemplos, né? Com uma visão cada vez mais esquerda, né? Eu acho que em Punta ele se impressionou muito com o Che Guevara, né? Que trazia além, vamos dizer, da visão socialista, a visão de enfrentamento do poder norte-americano, né? Isso foi o que empurrou o Brizola, né? Foi esse enfrentamento que ele percebeu que era necessário ser feito, né? E que marcou também a vida dele, né? A partir dali, a partir daquele momento das estatizações, né? Que chamavam na época encampação das empresas americanas, Encampação. ITT, não é? Então, e a partir daquele momento ele foi ali a alça de mira do capitalismo, nunca mais abandonou o Brizola, né? Foi uma perseguição terrível. Bom, mas aí é o seguinte, eu me referi aí à sua experiência de partidão, porque aí você até mencionou
uma polêmica histórica do Partidão contra o Brizola e do Brizola contra o Partidão. Não é? Os dois não se bicavam de jeito nenhum. Não era Pois isso? é, mas Eu quero saber como você... é que você se situa aí, inclusive no livro, como é que você trata dessas sensibilidades aí. Né? Pois é, essa opção, vamos dizer, ou essa oposição do Brizola em relação ao partido foi se diluindo, né? Se você acompanhar aqueles últimos momentos do governo do Jango, havia, através daquele comando de luta, né, que chamavam, né, aquele luta dos trabalhadores, dominados pelo Partido Comunista, que à época, com aquele jornal Novos Rumos e com a presença do Prestes, tinha a absoluta certeza, né, de que nós faríamos aquilo que seria um evento histórico fantástico, né? Quer dizer, nós passaríamos o socialismo de uma maneira pacífica, via eleitoral, com o governo enfim, de alguém, do fazendeiro, no caso João Goulart, quer dizer, nós iríamos todos, né, para a esquerda, e nós pensávamos realmente que isso iria acontecer, né? Nas vésperas daquele 31 de março, né, de 1964, até depois do comício da Central do Brasil, nós tínhamos certeza que isso ia acontecer. E o Brizola estava muito próximo, né, desses caras, dessas pessoas, do Prestes, dos que eram todos aliados, né, naquele momento, contra a opressão do imperialismo e colocava, de certa forma, jogo contra a parede, né? Quer dizer, ou é nós ou é eles, ou a revolução, ou até cito que o Brizola teria dito para o Jango, o Brizola nunca confirmou isso, ou nós damos o golpe ou eles dão o golpe em nós, né? E deram o golpe em nós. Né? Nós fomos excluídos durante 21 anos dessa participação. Mas o Brizola se aproximou do PDT, o próprio Prestes, né, terminou no sepultamento dele com a bandeira do PDT, né? Quer dizer, o Brizola foi percebendo, né, independente de problemas ideológicos, né, que estavam de um lado contra o outro lado, né? Eu agora gostaria de comentar uma coisa contigo. Acabei de ler um livro fantástico, né, de um historiador brasileiro que eu não conhecia muito, José Paulo Neto. É uma biografia biografia do Karl Marx, né? Uma biografia do Marx, né? Que ele conta, e é muito interessante, porque você encontra os comunistas, eu falo isso aqui muitas vezes, tem comunista que acha que fica comunista por osmose, né? Ou porque é filiado a um partido que tem uma sigla que diz PCdoB, né? Então, não é assim, né? O próprio Marx diz, ele cita isso, o Marx, eu não sou marxista, né? No sentido de que que as pessoas interpretam e enxergam o marxismo, né? Então, eu recomendo esse livro porque ele desmistifica, né, uma série de coisas que algumas pessoas que aderiram aos partidos comunistas, que eram vitoriosos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, esqueceram de ler Marx, esqueceram de ler as interpretações melhores dele, e dizem coisas que ele certamente não aprovaria, né? Eu vejo assim, por exemplo, a candidata do PCdoB a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, confessa que é na missa, né? Quer dizer, eu não vejo sentido nisso, né? Quer dizer, se ela era de um partido comunista, ela não podia ir na missa, né? Quer dizer, também o cara é católico, vota no Partido Comunista, mas não é comunista, né? Não pode ser comunista, não pode ser marxista, pelo menos, né? Aliás, o José Paulo Neto não fala marxista, fala marcianos, né? Que marxistas seria uma outra categoria, né? Mas então a minha posição é essa, quer dizer, eu pretendo ser e sempre fui isso, um leitor, porque acho que fora dos livros você não encontra nada, quer dizer, lá está tudo está nos livros. Eu comecei a me interessar por coisa de esquerda por um romance, não sei se tu conhece, do Roger Martin de Gare, Le Thibault, né? E me virei ateu com outro livro do Roger, comecei a pensar dessa forma com o drama de Jean Barrois, né? Então, foi o Roger Martin de Gare que me mostrou que havia um socialismo humanista e tal. Depois eu assisti umas conferências, um curso do Jacal Gorender, né? Uma figura fantástica, né, como intelectual, que me mostrou que o marxismo, acima de tudo, humanismo. Quer dizer, é o melhor para as pessoas. E não é a violência de um governo stalinista, não é as prisões, não é a falta de liberdade, é o contrário, né? É o contrário. Mas as pessoas gostam muito dessas coisas assim, né, de agressivas, né? Então,
Eu sempre fico com o pé Principalmente atrás, agora, né? nessa época de gritaria das redes sociais, está incrível, né? Pois é, mais do que nunca, né? Mas Boeira, Marino Boeira, o seu livro é uma obra portentosa, são 670 páginas, não é? 666 páginas, que é o número Então, da besta. pois É é, o mas número da aí, besta. primeiro, é muita coragem sua e coragem do editor, não é? Porque as Ah, livrarias estão fechando todas, não é? é Eu verdade, até né? que fiz um protesto junto ao Marcelo Nogueira, que fez a intermediação, é o Uhum, assessor lá, né, de uhum, comunicação da Cotter. Aí eu uhum, falei para eles, por que esse livro não está em e-book, né? uhum, Porque eu sempre tive esse cuidado de publicar meus livros com o e-book ali, né? Às uhum, vezes, uhum, aquele, por exemplo, do Brizola é o Caudilho, não uhum. houve, quer dizer, não houve a edição, mas eu dei em cima. Aí o editor meio que me explicou que os meios deles eram um pouco difíceis na época, mas já o do Chaves também não consegui. E agora, resultado, eu estou reeditando todo, reeditei esse do Brizola em e-book, e o da Uhum, Cristina já veio, foi simultânea, né? Chama-se, o título é Argentina Sacudida. uhum, Cristina Kirchner, a líder peronista. E aí, o que acontece? É que o livro, você, no e-book, você pode ler aquele livro no celular, entende? Então, facilita muito o manuseio e a vida do leitor, inclusive, né? Bom, mas isso aí, é claro que a editora está providenciando, que isso às vezes demora um pouco se você não tiver um certo cuidado. Bom, mas Francisco, voltando. deixa eu só te interromper um segundinho. Eu sou um cara, uma pessoa totalmente analógica. Seria incapaz de ler um livro no computador. Então, eu estou ficando assim para o museu, entende? Mas acredito Mas nisso tem que um tu está problema dizendo, aí. que é o que acontece, né? Tem um problema sério aí que Hum, você não escreve para você, você escreve para os leitores. E os seus Pois leitores, né, são outras, é são verdade, outras tem razão. pessoas, e principalmente Não, jovens. Né? É um jovem universitário, é um jovem não, advogado, é um jovem não, político que quer se não, espelhar, não é, não. na trajetória do Brizola. E então você Vou tem te que dar, vou te, facilitar. Eu não eu digo vou, você, eu não digo você, eu digo a editora e hum, todo esse conjunto editorial, porque é o que está acontecendo. Aqui em Brasília, por exemplo, fecharam mais da metade das lojas da Saraiva e da cultura, né? Então, você não tem mais o prazer de tomar um cafezinho, pegar ali um livro daqueles, até filar aquele livro, né? Ou uhum, parte uhum, daquele livro. Hoje uhum, não tem, está tudo fechado. Então, o que é que uhum, resulta? Né? Que é o seu caso, por exemplo, a gente já encontra o seu livro tanto na Cotter, na editora Cotter, quanto na Amazon. uhum, Mas se tivesse, por exemplo, eu tinha essa entrevista com você, né? Fui avisado de última hora. O que é que eu fiz? Eu fui atrás do livro no e-book, não tinha, né? Mas aí tive de fazer uma pesquisa, de um trabalho danado, mas estamos aqui conversando de qualquer maneira. Agora, se eu tivesse baixado sim, esse livro, né? Tinha lido pelo menos umas 30 páginas ou umas 40 páginas e teria folheado o livro, né? Em e-book, que era através do celular, e teria uma noção mais sim, aprofundada sim, do que é o seu livro. sim, sim. Mas você é um cara moderno, entende? Você é um cara jovem, um cara moderno, né? Muito jovem, Eu 74 anos. eu leio, eu já tenho um passo adiante, né? Eu leio jornais pelo computador, né? Mas é um Leio a avanço. Folha diariamente, leio, né? Já é um Então, eu avanço. acho que eu tenho salvação ainda, né? Aos poucos eu vou. O livro não me atrevi. Eu tenho uma relação com os livros, vou te contar uma coisa. Eu tinha esse livro do drama de Le Thibault, que é o romance que os franceses chamam de roman fleuve, né? O romance rio, que conta a história da família durante a Primeira Guerra Mundial. Eu tinha esse livro como algo muito precioso para mim, e por alguma razão, era 3 volumes da editora Globo, e eu perdi um desses volumes, eu dei, eu emprestei, não recebi de volta, e eu fiquei muito tempo atrás, né, de reencontrar. Consegui agora num sebo, ali no centro de Porto Alegre, consegui o livro e comprei. Eu não vou ler o livro de novo,
mas eu comprei para guardar perto de mim, entende? Então, eu tenho o livro lá, agora em 5 volumes menores, tenho lá o livro, não é capa dura, como eu tinha o primeiro e tal, mas eu tenho lá, tá lá o Letibô, e quando eu olho para ele e tal. Então, é uma relação que hoje eu sei que as pessoas não têm mais, né? Tu tem uma relação com os livros que é uma relação que fosse uma pessoa amiga, né? Quer dizer, ela é uma tua amiga, e é amiga, porque ela te instruiu um monte de coisas. Então, eu procuro manter uma relação de amizade e respeito com os livros, né? Correto. Agora Computador tu não tem, né? tem um problema físico aí também, sabe? Eu sei, eu sei. Que é a questão da poeira e dos ácaros. Eu tenho aqui um livro muito interessante, é de um jornalista da Folha de São Paulo, chama-se Mário Victor. Você deve conhecer esse livro. É, Como é o nome, não estou me recordando agora, é de Getúlio a Castelo, ou uma coisa assim, sabe? eu acho que sim, sim. Pois é. Então, esse livro eu não posso mais abrir porque está cheio de ácaros. Se eu abrir esse livro, o que, que vai acontecer? Eu vou adoecer, e principalmente nessa questão aí desses tempos revoltos de pandemia, eu vou acabar pegando uma Covid. Então, eu evito. Já no celular, não, na linguagem digital, aquilo vai ficar perene, entende? E Não, tá bem, sem tá bem. problema, né, de manuseio e tudo. Bom, de qualquer Quer maneira, ver, mas estamos chegando já quase ao final da nossa é, entrevista. hum, Eu costumo fazer as entrevistas mais breves para não cansar muito o leitor. Eu hum. queria que você contasse um pouco como é que está dividido o livro, as principais partes do livro, né? Como é que as seções em que você dividiu o livro, que é claro, é um romance, é uma coisa que é suave, não é? Não está compartimentada, e é por isso que eu gostaria de saber como é que você situa, né, a trajetória do Brizola nesse seu livro. Eu fiz uma divisão por tempo, né? Quer dizer, ao dia, ao amanhecer, ao anoitecer, ao entardecer, que seriam períodos diferentes na vida do personagem, quer dizer, e tento contar essa história fazendo, né, uma coisa que no cinema é muito comum, né? O flashback, né? Quer dizer, a história vai, mas de repente tem uma referência a um passado que já aconteceu e a história se encaminha dentro, tentando não deixar o leitor totalmente perdido, mas não ter pura e simplesmente uma sequência de tempo. Quer dizer, há um flashback, às vezes, há uma passagem para o futuro, sempre centrado, porque é um narrador do livro, né? Quer dizer, o narrador do livro, ele conduz a história, ele não deixa a história se perder, né? Quer dizer, o narrador que inventa séries dele eu não fujo nunca. Quer dizer, o livro é narrado do início ao fim por um personagem, que é o Marcos Garcia. Então, ele acompanha, ele vai e volta, ele conta a história, tudo, mas é como se nós dois estamos falando aqui. Eu posso te contar que eu conheci o Getúlio Vargas quando eu tinha 11 anos de idade, mas eu continuo sendo igual. Eu te contei que conheci o Brizola, te contei que conheci o Getúlio. Então, eu volto. Quando eu conheci o Getúlio, eu tinha 11 anos. Quando eu conheci o Brizola, eu tinha 20, eu tinha 30 depois. E eu acho que tu, quando conta as tuas histórias também, tu conta lembrando. De repente, tu lembra, olha, um dia eu conheci aquela pessoa interessante, e tu vai e volta. Eu acho que é isso. Eu tento manter esse Não, ritmo, claro, né? claro, claro. E isso dá muita vivacidade ao romance, muito impacto, não é? À história, não é? Porque ela é contada É, de uma forma quase que indireta, não é? E que é, meio que levando, que envolvendo o leitor emocionalmente, inclusive. Eu gosto muito sim. desses romances históricos, não é? E estamos aí para Quando prestigiá-los sempre que possível. tá, eu te agradeço. Eu quando estudava no Julinho, eu tinha uma ideia, eu gostava muito de história. Eu queria fazer vestibular de medicina, não fiz, porque era muito complicado. Eu cheguei a fazer, mas obviamente não passei, porque as vagas eram poucas. Mas havia um professor de história no Julinho, e depois eu encontrei na universidade, e até foi uma figura importante, porque virou reitor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, professor Macate Moreira, que fazia uma coisa que para mim me apaixonava. Ele contava as histórias, entende? Quer dizer, ele contava lá os episódios da Revolução Francesa como se estivesse participando e assistindo. Depois eu fui descobrindo, com o passar do tempo, que aquilo era mais historiografia do que história, que ele não interpretava, que ele não contava as razões por que aquilo acontecia, ele narrava uma coisa, mas ele era brilhante nisso aí. E, de certa forma, esse livro, ou outros livros, segue essa linha, quer dizer,
eles são superficiais na medida em que ele fica na história, quer dizer, ele não vai muito na interpretação de por quê, é isso que tu me perguntaste, quer dizer, o Brizola de esquerda, o Brizola os comunistas, etc. Não, ele conta uma história, ele é mais uma historiografia do que história, porque hoje eu aprendi depois, história é uma interpretação do fato, o fato está lá, né? Quer dizer, você não precisa contar todos os dias de novo a mesma coisa, né? O fato está lá. Agora, a interpretação do fato, ela pode ser nova todos os dias. E o meu livro não tem isso aí, ele não é uma interpretação da história. Ele é uma história contada como as nossas mães contavam, uma professora da escola contava, e como esse professor brilhante que eu tive, o Macate Moreira, contou para mim no Julinho, e depois contou no curso de História da Universidade Federal. Meu livro pretende ser isso, uma história contada. Você levou quanto tempo para escrever esse livro, meu caro Marino? Olha, eu levei anos, porque eu já tinha uma parte escrita, depois eu tive esse negócio da entrevista do Brizola, como eu te falei no início. A juntada dessas duas coisas se deu há um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais de um ano atrás, que eu juntei as partes e deixei lá, né? Aí alguém me disse, olha, por que tu não manda lá para a editora, lá em Curitiba, a Cotter, que eles editam esse tipo de livro, um livro alternativo e tal. E por indicação de uma amiga, eu mandei, surpreendentemente, eles se interessaram em publicar, É uma e eu turma fiquei jovem, extremamente feliz, né? é uma Hein? turma jovem, é uma turma jovem. Eu não conheço, eu só É, conheço pelo WhatsApp, né? Não sei quem é, nem que cara tem, né? pois é, uma vez o Cotter, lá, o diretor, ele fez uma live e me chamou, né? Isso Hum, tem tempo, tem quase um ano já. uhum, E aí nós conversamos bastante e até nos tornamos amigos, né? uhum, E por isso que eu estou cobrando uhum, dele que seu livro seja logo publicado em e-book, que isso é importante. uhum, Mas então, Marino, eu deixo aí o microfone para as suas despedidas, né? uhum. E, ao mesmo tempo, chamando, né, as pessoas interessadas, né, na leitura histórica que leiam esse livro. Né? Já está na editora Cotter, no site da editora Cotter, Kotter, e também no Amazon. Né? Certo. Uhum. Enquanto ainda está em papel, né? Tem lá uns descontos. O livro, como é muito grande, está em R$ 106, mas já tem uns descontos especiais de 54, eu acho, tanto na Cotter, na editora, quanto Não, mas... na Amazon. Então, a palavra é sua para a gente se despedir dos nossos internautas e telespectadores e ouvintes. Francisco, eu queria te agradecer isso, as minhas últimas palavras. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o livro. Você ressaltou que as livrarias estão fechadas, no Brasil as pessoas não têm muito hábito de ler, então qualquer apoio, principalmente partindo de alguém importante como tu, com o teu trabalho, né? Também de escritor, é muito importante e o único que eu posso fazer é te agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, Francisco. Não, pois é, eu digo, estamos sempre à sua disposição, né, para qualquer coisa nesse sentido de divulgar obras dessa natureza, mas principalmente para a sua visão final do Brizola. Não é? O Brizola morreu, vai completar 100 anos agora, Marino. Inclusive, seu livro não deixa de ser uma homenagem ao primeiro centenário de vida do Brizola. Eu acho que as pessoas escrevem nos muros, Elias vive, Brizola vive. Eu acho que Brizola vive na medida em que, em determinado momento histórico, ele foi capaz de sentir quais eram os inimigos e quais eram os amigos daqueles que sonham com o Brasil independente, o Brasil mais humano. Entende? Nós vivemos agora, como nunca, né, um período dramático na história do Brasil que nós nunca imaginávamos pudesse acontecer. Então, eu acho que a herança dele, nesse sentido da identificação dos objetivos nacionais, da defesa dos direitos da população mais pobre, são mais do que nunca importantes. Ontem eu passei o livro emprestado para o Olívio Dutra, que foi governador aqui do Rio Grande do Sul, com outro partido, pelo PT, e que também comunga, né, dessa ideia de que é preciso, que é um momento histórico onde a herança do Brizola, a herança daqui do que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul com o governo da Frente Popular, é um momento importante, um momento que deve servir como um caminho, né, como uma luz, né, para aqueles que defendem o Brasil democrático, independente e, na minha visão, o Brasil socialista. Por que não, né? Muito bem. Então, muito obrigado ao Marino Poeira, autor do livro Brizola e Eu.